95 apresenta Check-up no rádio. 7h03, quadro Check-up no rádio, com o Dr. Marcos Galvão, médico otorrino, que tirou aí um ano sabático, né, aqui do nosso programa, está de volta hoje aqui. Dr. Marcos, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, que alegria, bom dia, viu? Valeu, Marcos, bom dia. Rapaz, eu fiz igual artista, né, me botei na geladeira por um tempo, pro povo não cansar. Pra deixar saudade, né? O pessoal já tava no consultório dizendo, doutor Marcos, a gente já tá meio com abuso do senhor lá no rádio. Eu peguei e disse, não, vou me ausentar por um período, mas estamos voltando, né? Voltou, inclusive, com novidades na Clínica São José, né? Isso, eu queria, antes das perguntas chegarem, né? Eu gostaria aqui de anunciar algumas novidades lá da clínica, que como porta-voz da instituição. Agora para 2025, acho que agora já a partir da segunda quinzena de abril, mais ou menos, nós teremos duas novas especialidades, né? Que é a dermatologia e a infectologia. A partir da segunda quinzena de abril, as redes sociais a gente já vai começar a divulgar. Já começou um trabalhozinho de divulgação, mas nós vamos ter essas duas especialidades essenciais, né? A dermatologia tem uma demanda terrível, as doenças da pele são... Eu lembro que um professor meu na faculdade dizia que a pele tinha mais de 7.000 doenças. Então é uma alta demanda. E a gente tem excelentes profissionais aqui em Caicó e vai chegando uma que inclusive vai participar aqui das entrevistas com o Marcos a partir de abril para melhorar ainda mais a oferta de serviço. E a outra grande novidade aqui é da minha área, eu me sinto muito orgulhoso de divulgar, é que a gente adquiriu recentemente um equipamento novo para diagnóstico de doenças do labirinto, né? Aquele paciente que tem tontura crônica, que tem vertigem e que é portador de uma doença ou de um problema no labirinto. Até então a gente tinha um equipamento, que é o equipamento mais tradicional, chamado Vecto, que era um exame bom, mas era um exame que deixava muitas lacunas no diagnóstico das doenças do labirinto. Pra vocês terem uma ideia, existem 6 canais do labirinto, 3 de cada lado. E esse equipamento mais antigo só avaliava 2 dos 6 canais. Então, se o paciente tivesse um problema em algum dos outros 4 canais, ele não ia identificar, o resultado do exame viria normal e a gente perdia a chance de dar esse diagnóstico mais preciso daquele problema. O exame novo, que é um exame chamado VRIT, que é o teste do impulso cefálico, VRIT é a sigla em inglês. Ele avalia todos os 6 canais do labirinto e nos dá a possibilidade de um diagnóstico mais preciso e, consequentemente, de um tratamento mais preciso. Então, era bem comum a gente ter pacientes com queixas típicas de doença do labirinto, né, uma tontura típica do labirinto, fazer o exame mais antigo, o exame vir normal, e a gente ficar com aquela interrogação, será que é e será que não é? Com esse equipamento novo, mais moderno, a gente vai deixar de passar por esse tipo de situação. E eu me sinto muito orgulhoso de dizer que a gente tem o equipamento lá na clínica, porque aqui na região é o primeiro equipamento, né? Aqui na região da gente aqui todinha, você não encontra em nenhum outro serviço, e até em Natal, são poucos os serviços que dispõem desse equipamento para melhorar o diagnóstico. Um exame muito simples, a partir de 8 anos de idade, qualquer pessoa pode fazer, não requer preparo específico nenhum, e vai melhorar muito essa questão do diagnóstico e, consequentemente, do tratamento das pessoas que têm tontura, desequilíbrio, como consequência de uma doença do labirinto. Qualquer médico pode solicitar, não precisa ser o otorrino. Geralmente quem solicita mais é o otorrino e o neurologista, que são as duas especialidades que tratam mais dos distúrbios do equilíbrio. Mas o clínico que está lá na UBS, qualquer especialista que se depare com essa situação pode fazer a solicitação do exame. O laudo é simples, é bem explicativo, e o paciente pode comparecer lá na clínica para fazer, que vai ser uma melhoria muito grande no diagnóstico desse tipo de problema aqui na região. Já está em funcionamento já? Já está em funcionamento. A gente deixou para divulgar, o equipamento foi adquirido em janeiro, só que teve todo o treinamento da equipe que faz o exame, do fonoaudiólogo, meu inclusive, que eu tive que estudar sobre o exame, que é uma coisa
era uma situação nova para mim. E a gente só começou a fazer agora em março, foram esses 2 meses de treinamento e de estudo para poder começar a operar bem. Aqui no nosso WhatsApp, o ouvinte está aí, pergunta o seguinte: Caicó tem aí registrado nos últimos dias altas temperaturas, né? Tempo seco, chove, depois esquenta, né? Isso pode agravar problemas respiratórios? Sim, com certeza. Inclusive, a gente teve um mês de janeiro e fevereiro meio atípicos, porque são meses que tradicionalmente a demanda de doença respiratória no consultório do otorrino aumenta. E lá no meu consultório, por exemplo, a gente não viu essa demanda aumentar. Pelo contrário, o consultório estava muito tranquilo, muito vazio. E agora, depois de que ocorreram essas mudanças maiores, e também depois do carnaval, né, o mega carnaval de Caicó, e aí começou-se a aparecer muitos casos de doença respiratória, gripes, resfriados, bronquites, no consultório. Então essas mudanças de temperatura, principalmente quando bruscas, com certeza aumentam a demanda e os sintomas respiratórios. Como se proteger? É difícil? É aquela proteção que a gente vem falando desde sempre, que é a lavagem do nariz com soro, né? A gente recomenda lavar pelo menos 3 vezes ao dia o soro em temperatura ambiente. A técnica de lavagem é a que você escolher, pode botar o soro, fazer uma conchinha na mão, botar o soro e puxar pelo nariz, uma seringa com aquelas garrafinhas, o soro jato contínuo. O importante é lavar. E a lavagem das mãos, né? E o que a gente chama de etiqueta respiratória. Tá com sintoma gripal, tá com sintoma de doença respiratória, coloque a máscara para não sair por aí transmitindo para todo mundo. A gente aprendeu isso na pandemia. Meu esposo ronca demais, ao ponto de eu não conseguir dormir. Existe solução para isso que não seja separação? Pelo amor de Deus, né? Separação não, Rapaz, né? já aconteceu no consultório do cara chegar e dizer: doutor, eu vim porque ou eu venho ou minha mulher me deixa. Rapaz, é o seguinte, ronco é até uma coisa interessante, porque o ronco é uma situação comum aqui na região da gente também. E tem muita gente que encara o ronco como normal. Ah, fulaninho tem mais de 40 anos, já tá mais pra lá do que pra cá. É homem, e homem ronca mesmo. Só que não é assim, né? Ronco não é normal, ronco sempre é um problema. E geralmente ele ocorre devido a uma obstrução da via respiratória superior. A via respiratória superior, vamos falar nariz e garganta. Então, por algum motivo, essa obstrução acontece e o paciente, ao dormir, começa a roncar. O problema é que a consequência disso é uma doencinha chamada síndrome da apneia do sono, que traz repercussões cardíacas a médio e longo prazo. É aquele paciente que não consegue controlar a pressão, que desenvolve arritmia, que tem insuficiência cardíaca congestiva. Então, assim, eu acredito que até que Wanda já falou desse tema aqui algumas vezes. Então, ronco é um problema. Não é só o incomodar quem está do lado. É um problema mais sério para quem ronca. Então, o conselho que a gente dá ao paciente que ronca é que procure saber se aquele ronco dele está atrelado à apneia do sono ou não. Porque se tiver, é bom tratar. Outra pergunta: é mito ou verdade de que baixa imunidade influencia nas doenças respiratórias? Pergunto porque tenho muitas crises de garganta e minha mãe sempre disse que é porque tenho a baixa imunidade. Pronto. Antes de responder essa pergunta da imunidade, eu vou só voltar à questão do ronco. A primeira medida para o paciente que ronca é perder peso e atividade física, certo? Porque na hora que você perde peso, você aumenta o calibre da sua via respiratória alta e, consequentemente, essa obstrução vai ser mais difícil de acontecer. E com relação à imunidade, é interessante, muita gente pergunta isso no consultório, né? Isso é uma coisa que a gente é acostumado a responder essa pergunta. Quando se fala em queda de imunidade, a gente está falando de um problema sério, né? Não é uma simples queda de imunidade, não é uma coisa simples da gente lidar. Existem doenças que provocam um rebaixamento da imunidade, como o HIV, por exemplo. Hoje em dia a gente não vê muito aquele estereótipo do paciente com HIV, porque o tratamento avançou muito e as medicações conseguem segurar a onda da imunidade desse paciente. E existem pessoas que já nasceram com deficiência imunológica.
essas pessoas ao longo da vida desenvolvem infecções de repetição e são infecções graves. É aquele paciente que gripa, que evolui para uma pneumonia e termina numa UTI. Entendeu? Então, quando a gente tem uma gripes de repetição, resfriados de repetição, geralmente isso não está associado a uma queda de imunidade. Então, assim, não pense que você tem uma imunidade ruim. Para a gente saber disso, você teria que fazer os exames que testam o sistema imunológico para ter algum diagnóstico. Normalmente o que acontece é a exposição, né? Você pode ser uma pessoa que tem contato com muitas pessoas, em períodos do ano onde os vírus respiratórios estão circulando com mais intensidade, como agora, e aí quando você tem o contato com esse vírus e com essa pessoa, você adoece, né? As vacinas, elas servem para melhorar essa questão da imunidade específica contra determinado vírus, como a vacina do vírus da gripe, que já está chegando por aí. Então ela vai proteger. A questão da lavagem nasal com soro e da lavagem das mãos também lhe protegem contra isso. Mas não bote na cabeça que você tem uma imunidade ruim. Muito provavelmente o que você tem é exposição. Você é uma pessoa que tem contato com muita gente. E aí eu vou puxar outro gancho. Tem muita gente que chega no consultório pedindo um medicamento para melhorar a imunidade. Existe? Né? Esse medicamento não existe. Né? Não existe uma pílula mágica e maravilhosa que você vai tomar todo dia depois do café da manhã e nunca mais vai adoecer. O que existe são hábitos de vida saudáveis. Se alimente bem, tome bastante água, durma bem, pratique atividade física que sua imunidade fica 100%. O resto é mito. Quem quiser lhe vender saúde em forma de pílulas, fórmulas mágicas, comece a desconfiar, porque isso não existe. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia. A minha mãe, ela tem problema no coração. Ela tem coração crescido. Quando ela dorme de papo, ela ronca muito, é muito forte. E de lado está sendo do mesmo jeito. Terça-feira, eu pensava que ela estava até morrendo, porque ela deu aquele ronco bem forte. Aí eu chamei ela bem ligeiro, mas é muito forte mesmo. É a noite todinha. E aí, tem alguma relação? Tem. Isso é um grande indício da apneia do sono, né? A apneia do sono, ela piora muitas vezes decorrente da posição que a gente dorme. E a posição de papo para cima é a pior posição para quem ronca e para quem tem apneia. A posição mais indicada é a de lado, né? O paciente tem que dormir do lado, um travesseiro baixinho e com a coluna um pouco encurvada para poder melhorar a qualidade do sono. E no caso de sua mãe, isso é um grande indício de uma apneia do sono, provavelmente em estágio mais avançado, de moderado a grave. E o grande problema o maior problema dela é ser portadora da insuficiência cardíaca. Porque o que acontece é que essa apneia está fazendo essa insuficiência cardíaca dela se agravar cada vez mais. Eu tenho certeza que se ela tiver um diagnóstico de apneia e começar a tratar, o coração dela por tabela vai melhorar muito. Porque quando eu falo dentro do meu ouvido, tenho a sensação de que ele abre. Pode ser grave a situação? Não, acredito que não. Essa sensação de ao falar e ter a impressão de que o ouvido abriu, a gente se remete logo à tuba auditiva. A tuba auditiva é um canal de comunicação entre uma região do ouvido, que é o ouvido médio, com o nariz e a garganta. E quem faz a movimentação dessa tuba são os músculos da garganta. Então, às vezes, quando a gente fala, quando a gente boceja, a gente abre a tuba auditiva e tem essa sensação de o ouvido abrir. Agora, claro, isso é uma hipótese. Vamos dizer que esteja lhe causando um problema. No dia a dia você não está se sentindo bem, não está confortável. Dê uma passadinha no consultório para a gente se certificar que é só isso mesmo, né? Lá vem polêmica, né? Aqueles comprimidos efervescentes que chamam vitamina C, ajuda a não ter gripe ou não? Ajuda não, né? Isso aí é mito. Existe uma função da vitamina C que é estimular a produção de anticorpos. Eu lembro que eu li isso num livro de fisiologia quando eu era estudando em medicina. E a vitamina C, ela tem outro detalhe, né? A vitamina C é uma vitamina que a gente não faz reserva dela. Então vamos dizer que eu preciso de 2 de vitamina C no dia. Se eu tomar
3, aquele 1 que eu tomei em excesso, eu jogo embora no mesmo dia, através da urina. Então não adianta eu repor vitamina C de forma recorrente, porque isso não vai lhe trazer uma reserva dela no organismo. É diferente, por exemplo, da vitamina D. A vitamina D, o que a gente consome em excesso, a gente guarda. E aí, quando um dia ela falta, o organismo vai lá na reserva e busca, até que essa reserva se esgote também. Então, os comprimidos efervescentes, se você tem uma alimentação saudável, se você come frutas, principalmente as frutas cítricas, que são ricas em vitamina C, não existe lógica nenhuma em você repor ainda mais a vitamina C. Então, se você toma um copo de suco de laranja, de acerola, de limão no dia, de goiaba, que tem muita vitamina C, tomei um copo de manhã no café, e na hora do almoço eu comi meu comprimidozinho de vitamina C efervescente, provavelmente no meio da tarde você vai colocar ele para fora na urina, e o dinheiro que você gastou para comprar o comprimido de vitamina C foi embora pelo ralo do vaso sanitário. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, doutor Marcos. Sempre eu tenho secreção no nariz, sem estar com gripe. Eu queria saber qual é o problema. E aí, qual o problema? Eu entendi que foi um ressecamento no nariz, né? Secreções. Sim, secreções. Pronto. Olha, o grande problema das secreções geralmente é causado por rinites, né? A gente escuta muito falar em rinite alérgica. Só que existem vários outros tipos de rinite, a rinite sazonal, a rinite vasomotora e por aí vai, que provocam o aumento das secreções nasais. Então, provavelmente o que a senhora tem é um quadro de rinite, que é uma inflamação do nariz, e essa inflamação fica gerando as secreções do nariz. Vale a pena de imediato a senhora começar a lavar o nariz com soro para ir limpando essas secreções e depois fazer uma consulta para ver que tipo de rinite a senhora tem e qual a melhor forma de lhe deixar bem desse sintoma. Tomo magnésio PA, isso é? Potássio, tomo magnésio PA, né? Sim. Sinto melhora no geral na minha saúde, principalmente dormir melhor e a pressão melhorou. Não tenho mais refluxo, tem a ver com magnésio? Na verdade, assim, algumas medicações à base de magnésio, elas acabam melhorando um pouco o refluxo gastroesofágico, porque elas acabam neutralizando um pouco o ácido que a gente tem no estômago. Na verdade, essa história do pessoal estar fazendo reposição de magnésio em comprimido é uma coisa que começou há muito tempo com o advento de pessoas divulgando informações na internet. Tem um médico muito famoso no Brasil que ficava na internet, fica mandando os pacientes tomar magnésio. Talvez a senhora tenha melhorado seu estilo de vida ao mesmo passo que começou a fazer a reposição do magnésio. Eu já tive um paciente, muito tempo atrás, que teve um problema porque tomou magnésio em excesso. Então, assim, eu não sei até que ponto esse magnésio que a senhora vem repondo vem ajudando sua saúde em geral, global. Eu faço uma sugestão aos meus pacientes e vou fazer a senhora. Faça um exame de sangue para fazer a dosagem do magnésio e veja se realmente a senhora está precisando repor. E a gente tem que lembrar uma coisa. Essas substâncias, vamos dizer assim, esses micronutrientes, esses eletrólitos que estão no sangue, a falta deles é ruim, mas o excesso também é. Então o organismo tem um trabalho danado para fazer para deixar esses íons, esses eletrólitos equilibrados, principalmente o rim. E quando a gente contribui fazendo alguma coisa para esses eletrólitos se desequilibrarem, a maior chance de acontecer é de seu organismo com o tempo começar a sofrer do que começar a melhorar. Tem mais perguntas? Bom dia. Doutor, bom dia. Maria de Fátima de São José do Seridó. Doutor, meu esposo, ele dorme de papo para cima. Ele tanto ronca muito e dorme muito de boca aberta, que chega até a se engasgar. E aí, como resolver isso? Primeira coisa é pedir a ele para fazer uma dietinha e dar uma caminhada, né? Como a gente disse anteriormente,
A primeira medida do ronco e da apneia do sono é perda de peso. E aí vale a pena ele buscar saber se esse ronco é um ronco que está atrelado à apneia do sono. Porque se for, quanto mais cedo ele começar a fazer o tratamento do problema, menos impacto isso vai ter na qualidade de vida dele no futuro, principalmente no coração e no pulmão dele. Tem mais perguntas aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor. Olha, eu gostaria de saber se usar Sorine no nariz diariamente faz mal. Faz mal. Vamos lá. A gente tem passado por uma mudança na questão do laboratório que fabrica o Sorine, né? O Sorine de antigamente era um Sorine que fazia mal, que faz mal, né? Que fazia mal, faz mal. Só que o laboratório que fabrica o Sorine, ele mudou a formulação do Sorine. E agora você vê o Sorine 360, o Sorine Spray e tudo, que são simplesmente soro fisiológico. Então a senhora tem que conferir na bula, na caixa, se lá tem escrito assim, cloreto de sódio 0,9%. É o Sorine soro fisiológico. Esse não faz mal nenhum. Agora, aquele Sorine, que o Sorine era uma marca, tem várias outras no mercado. Vou falar das outras para elas não ficarem com inveja. Nelsoro, Sorinam. Esses aí, que tem uma substância que quando você coloca no nariz, o nariz desentope assim instantaneamente, como se fosse um passe de mágica, eles fazem mal. Mas, doutor, por que danado a Anvisa deixa esse remédio ser vendido na farmácia se ele faz mal? Todo remédio tem seus prós e seus contras. Um medicamento dessa natureza, se você usar a longo prazo, como tem paciente que tem obstrução nasal crônica, não trata e fica dependente dele para ficar usando, ele só vai fazer mal. Agora, se eu tiver gripado, adultos, crianças não podem usar. Se eu estiver gripado, muito congestionado, é uma doença que é ali 5, 7 dias de problema. Eu posso usar umas gotinhas de Sorine para descongestionar o meu nariz nesses 5 dias que eu estou gripado? Posso. O objetivo dele é exatamente esse. É você usar em doenças agudas, onde o tempo de uso vai ser curto. No máximo 5 dias. E não ficar usando em grande quantidade e de hora em hora. 2, 3 vezes no dia. Dr. Marcos Galvão, ele é médico otorrino, atende na Clínica São José, na rua Terezinha Leite, 1883, bairro Peneda, aqui em Caicó. Telefone 84999922923. No Instagram você encontra ele muito fácil, otorrino Marcos Galvão. Obrigado pela sua participação. Valeu, Marcão. Até a próxima. E eu volto já já com mais.